Alunos e alunas do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa videoaula de matemática. Hoje, trabalharemos o conteúdo probabilidade. Iniciamos com o seguinte questionamento. Se eu lançar um dado, qual será a probabilidade de sair um número maior que 2? Alguém saberia responder? Vocês já leram, assistiram algum vídeo? Já ouviram falar em probabilidade? Bom, o nosso objetivo hoje é calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Dentro desse contexto, do capítulo 8, que vai tratar de porcentagem, probabilidade e estatística, hoje o nosso foco de estudo é calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. E com isso, através desse objetivo, nós, ao final desta videoaula, saberemos resolver situações propostas, como essa apresentada para vocês. Vamos lá? Então, a partir desse questionamento, se eu lançar um dado, qual será a probabilidade de sair um número maior que 2? Então, a partir desse questionamento, eu trago outros questionamentos para podermos refletir antes de calcularmos probabilidade. Vamos ao primeiro questionamento. Quantas opções de resultado temos ao lançar um dado? Pense um pouco aí. Eu vou lançar um dado. Quais opções de resultado eu tenho ao fazer este lançamento? E quantas delas são maiores que 2? Bom, vamos responder esses dois questionamentos iniciais. Quando a gente faz o lançamento de um dado, é possível sair como resultado 6 números. Pode sair o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Desses 6 resultados possíveis, nós sabemos que maiores que 2, nós só temos 4. Que é o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de sair um resultado maior que 2. Isso vai ser muito importante para a gente responder aquele questionamento inicial. E como calculamos a probabilidade desse evento? A gente já sabe que o total de opções são 6 e maiores que 2 são 4. E como é que a gente calcula essa probabilidade? Próxima tela vocês irão conhecer como que calculamos essa probabilidade. O que significa simplificar uma fração? Professor, nós não estamos estudando probabilidade? Fração? Justamente. Para a gente calcular a probabilidade, é preciso saber simplificar uma fração. Vou já explicar como funciona para vocês. Vamos ao conceito de probabilidade. A probabilidade é dada pela razão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibilidades. Vejam só como eu posso representar essa probabilidade. Então, razão, vocês sabem que se trata de uma divisão, uma representação fracionária, onde nessa representação fracionária eu vou ter o número de possibilidades favoráveis, ou seja, o número de possibilidades dentro do evento que foi apresentado para vocês, que no exemplo anterior era justamente, no lançamento de um dado, os números maiores do que 2. Então, isso era o número de possibilidades favoráveis. E qual é o número total de possibilidades? Então, quando eu lanço um dado, eu tenho 6 possibilidades. Ou seja, o meu todo é como se fosse o 100%. Então, o número total de possibilidades vai ficar no denominador. Certo? E essa probabilidade ela pode ser representada de 3 maneiras. Na forma fracionária, na forma decimal e em forma de porcentagem. Como vocês podem observar, eu trago um exemplo aí. Então, uma determinada probabilidade, eu encontro o resultado 1/5. Essa é a forma fracionária. Esse mesmo valor eu posso encontrar na forma decimal. Como? Dividindo o numerador pelo denominador. Se eu dividir 1 por 5, eu encontro 0,2. E eu também posso encontrar essa probabilidade na forma de porcentagem. Então, se eu já sei que é 0,2, multiplico por 100. Lembra da aula anterior? Multiplico por 100 e chego à porcentagem. Então, são essas 3 maneiras que vocês podem se deparar com uma determinada questão para representar uma probabilidade. Vamos resolver, então, a situação inicial.
Então, só para relembrar, se eu lançar um dado, qual será a probabilidade de sair um número maior que 2? Então, como eu já mencionei para vocês, a probabilidade se dá pelo número de possibilidades favoráveis. No caso, a gente vai ter 4 possibilidades favoráveis nesse lançamento, porque pode sair o número 3, pode sair o número 4, pode sair o número 5 e pode sair o número 6. São números maiores que 2, ou seja, eu tenho 4 possibilidades. E qual é o número total de possibilidades? O número total são 6, porque quando eu lanço um dado, como a gente já viu, nós temos 6 possibilidades. Então, essa probabilidade é de 4/6. Conseguem observar aí na tela? Então, a nossa probabilidade de sair um número maior que 2 é de 4/6. Mas 4/6 ainda não é uma fração irredutível. Por isso, a necessidade de a gente saber simplificar uma fração, como eu mencionei anteriormente. Viram aqui onde que eu vou utilizar isso? Então, quando vocês vão calcular, representar essa razão, vocês devem chegar a uma fração irredutível. No caso, se eu tinha como probabilidade 4/6, eu vou simplificar essa fração e vou encontrar 2/3. E como que eu cheguei em 2/3? Eu dividi o numerador e o denominador por 2. 4 dividido por 2 são 2, 6 dividido por 2 são 3, ou seja, 2/3 está na forma irredutível. Então, a probabilidade de sair um número maior que 2 é 2/3. E eu também posso representar isso na forma decimal, só dividindo 2 para 3. Lembram? Então, eu tenho aqui na forma decimal 0,66, que equivale a 66,66% de probabilidade de sair um número maior que 2 no lançamento de um dado. Então, vimos aí forma fracionária, decimal e porcentagem. Não esquecer de simplificar a fração, se for preciso, de acordo com o resultado que vocês encontrarem. E não esquecer que probabilidade é a razão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibilidades. Vamos resolver outros exemplos para ficar mais claro esse conceito. A professora Leila colocou em uma urna 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas, todas do mesmo tamanho. Ela pediu que Arthur retirasse, sem olhar, uma bolinha da urna, mas antes perguntou para a sala qual cor de bolinha ele teria mais chance de retirar da urna: azul, vermelha ou amarela? Vamos ajudar a turma? Bom, só relembrando que a probabilidade se dá pelo número de possibilidades favoráveis dividido pelo número, ou sobre, o número total de possibilidades. Temos aqui essa razão. Então, a gente vai agora calcular essa probabilidade. Qual é a probabilidade de sair uma bolinha azul? Então, o Arthur vai colocar a mão nessa urna e vai tirar uma bolinha. Qual é a chance que eu tenho dessa bolinha ser azul? Então, eu tenho que calcular a probabilidade. Qual é o número de possibilidades favoráveis? Eu tenho quantas bolinhas dentro dessa urna? Azuis. Eu tenho 15 bolinhas azuis. Mas, junto com essas 15 bolinhas azuis, eu tenho um todo. Dentro da sacola, dentro da urna, tinham 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas. Ou seja, qual é o total de possibilidades? Eu tenho que somar 15 mais 25 mais 10, que dá 50 bolinhas. Ou seja, a probabilidade de sair uma bolinha azul são 15 de 50 possibilidades. 15 50avos nessa fração. Mas aqui em 50avos eu posso simplificar. Então, eu posso aqui dividir por 5. 15 dividido por 5 são 3. E 50 dividido por 5 são 10. Ou seja, 3/10. Então, a probabilidade de sair uma bolinha azul é de 3/10. Que, na forma decimal, fica 0,3. E na forma de porcentagem, 30%. Então, eu tenho 30% de o Arthur colocar a mão na urna e sair uma bolinha azul. São 30% de probabilidade. De bolinhas vermelhas. Bolinhas vermelhas tem 25. E na urna tem 50 bolinhas. Então,
simplificando, né, por 25. 25 por 25 dá 1, 50 dividido para 25 dá 2, ou seja, ele tem 1/2, ou seja, 0,5, que equivale a 50%. Então, já vimos aí que a probabilidade de sair uma bolinha azul é de 30% e a probabilidade de sair uma bolinha vermelha é de 50%. E para sair uma bolinha amarela, qual é a probabilidade? Bom, são 10 bolinhas amarelas na urna. E dentro dessa urna eu tenho 50 bolinhas, ou seja, 10 50avos. Eu posso simplificar. Então, posso dividir por 10, 10 por 10 são 1, 50 por 10 são 5, ou seja, a probabilidade é de 1/5, que na forma decimal fica 0,2 e em porcentagem 20%. Para chegar nessa porcentagem, lembre, 0,2 vezes 100, 20%. Tá? Então, já vimos aí, né, que a resposta para a turma, que a gente pode estar ajudando a turma do Arthur, né, quando a professora perguntou qual cor de bolinha ele teria mais chance, a gente já pode concluir que seria as bolinhas vermelhas, porque tem 50% de chance de sair uma bolinha vermelha, 20% de sair uma bolinha amarela e 30% de sair uma bolinha azul. Compreenderam? Esta situação também está descrita no nosso livro didático. Então, caso de dúvida, vocês podem reler ela, né, e ver outros detalhes que são apresentados na página 242 e 243. Mais uma situação problema. Qual é a probabilidade de sair coroa no lançamento de uma moeda ao ar? Então, imagine aí, você está com uma moeda na mão e você vai lançar essa moeda ao ar. Qual é a probabilidade de sair coroa? Nós sabemos, né, que o número total de possibilidades que você vai ter são duas. Ou vai sair cara ou vai sair coroa. Como eu quero saber a probabilidade de sair coroa, então eu vou ter uma, né, possibilidade favorável dentro de um total de duas possibilidades, ou seja, 1/2. Então a probabilidade de sair coroa no lançamento de uma moeda é de 50%. Ou seja, como eu só tenho duas possibilidades, então eu tenho 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. Compreenderam? Espero que sim. E agora vamos colocar, né, esses conceitos em prática. Vocês deverão fazer a atividade proposta na página 243, no nosso livro didático A Conquista da Matemática, e vocês deverão registrar no caderno de vocês as questões 1 a 5. Então, vocês deverão responder com bastante atenção. Na hora da atividade, se ficarem com alguma dúvida, retomam os exemplos apresentados nesta videoaula. E caso as dúvidas persistam, vocês podem entrar em contato comigo, né? E não esqueçam, enviar a atividade via WhatsApp. Retomando o nosso objetivo, né, que era calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Então, eu já apresentei para vocês como que nós devemos calcular. Apresentei esse cálculo, né, através de algumas situações e problemas. Vocês vão resolver a atividade agora. Então, ao final de tudo isso, né, quando a gente for partir para a correção, na nossa live de correção na próxima semana, com certeza esse objetivo terá sido alcançado, né? Vocês já terão aprendido a calcular probabilidade. Então, continuo trabalhando de casa, né, disponível aqui para tirar todas as dúvidas. Então, entrem em contato via WhatsApp, né, refaçam as leituras, me enviem mensagem, enfim, estou aqui disponível para vocês. Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.